Vamos abrir um espaço aí de até 10 manifestações, né? A gente poderia organizar em blocos de 3, vamos fazer 4 blocos, para que as pessoas possam se posicionar, questionar, né, sobre o que tratou aqui o Emir. Vamos explorar ele bastante aqui, professor. Vamos explorar aqui. Se possível, viu, Emir, essa questão da... Sei que tu não é o espaço aqui, mas essa questão do contexto da discussão da Palestina no cenário mundial, que é uma coisa que vem ao encontro do que tu tens manifestado aqui, esse poder do isolamento, que também não existe. Tem situações no mundo que não é só do trabalhador, é situações objetivas, né? Por onde que passa aí a solução dessa questão aí milenar, nem tão milenar assim, mas manipulada hoje, que se trata disso aí. Então, só uma consideração. A Liliane, que está aqui com a gente, lá do Simpo Caxias, né? A coordenação, vai agora assumir a coordenação dos trabalhos. Já temos aqui uma professora inscrita aqui, né? 3 já, então. Já aqui 4. Então, eu passo para a Liliane e ela vai tocar os trabalhos a partir desse instante. Vamos falar no microfone, porque aí está sendo gravado. Essa palestra será distribuída depois para todos, né? Pode ser, né, professor? A gente socializar aí com os nossos professores e técnicos que aqui estão e que aqui não estão nos espaços aí dos nossos sindicatos. Então, Liliane. Bom, conforme o... acho que levanta, a gente está com o microfone. Então, entrega aqui que eu chamo. Sim, pode ser. Começa ali pela professora. Te apresenta, fica em pé. Bom dia, eu sou a professora Silei, do Simplo RS. Tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta mais diretamente para as universidades. Mas como? Para a questão da universidade e da pesquisa. Tá? O senhor falou da deficiência que tem, ou da falta de agenda das questões sociais e do analfabetismo também que impera. O que eu tenho observado que a pesquisa ela sucumbiu totalmente à agenda do Estado, do governo federal, porque são dadas muitas bolsas, desde que esses professores pesquisadores, esses bolsistas, assumam temas destinados pelo governo federal, na atual gestão e na gestão do governo Lula. Outra coisa também que se percebe é a falta de crítica, pelo menos que surta no espaço público, surta algum efeito, sobre o modelo de pesquisa imposto por CAPES e NPq, que é, a gente, no Intramuros, a gente chama de linha de produção. Tá? Linha de produção, que assim, preenchimento de relatórios, preenchimento de coisas. Então, muito pouco espaço para a autonomia intelectual. Queria que o senhor se posicionasse um pouco sobre isso. Mas o senhor instigou, quando o senhor falou que, bom, está reunindo um grupo de intelectuais para ver se produz um livrão, né, e seminários. Aí me ocorreu que aqui no Rio Grande do Sul, financiado pela Braskem, era para ser um evento para discutir as questões amplas do mundo moderno, que é Fronteiras do Pensamento. E que é evidente que a gente sabe que fronteiras e que pensamento são expressos nessa questão. Aí o senhor fala de pessoas para participar pelo Brasil lá fora do debate dessas ideias. Eu quero remover um pouquinho aqui. Eu sou da época ainda que, na época da ditadura, as coisas não eram permitidas e se fazia. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha música às 6h30. Na sexta-feira, às 6h30 da tarde, às 8h30 tinha. No espaço público, de graça, e música de protesto, enfim, era. Hoje, para fazer esse debate que o senhor está trazendo aqui para nós,
Se a Braskem pode financiar a direita, por que nós não podemos financiar, através da Petrobras e outros institutos, essa forma de propagar as ideias da esquerda? Eu queria ver o financiamento desse tipo de evento por instituições estatais que estão aí. Os bancos são obrigados a reconhecer que o juro está alto e estão baixando, porque os bancos estatais agiram. Por que não agir, então, com as empresas estatais? Bom dia a todos. Professor, novamente um prazer poder ouvi-lo, né? E com essa sua capacidade de fazer uma fala inteligível, né? E provocante. Sou professor Valdir Kim, do Simpro Noroeste. Sou professor da área de Ética e Filosofia Política. E tenho me preocupado bastante na minha atividade profissional em como reintroduzir algumas destas questões que o senhor traz, como temáticas centrais e articuladoras de disciplinas, especialmente do que a gente chama de uma formação humanística. Tenho que reconhecer aqui que é um trabalho árduo, e a resposta é ainda muito aquém daquilo que se espera. Com isso, não quero assumir uma posição cética, apesar do ceticismo ter, em alguns momentos, um espaço, digamos assim, pedagógico, que permite uma reflexão um pouco mais radical. Mas, fundamentalmente, gostaria que o senhor pudesse refletir um pouco mais globalmente sobre as perspectivas. Nós vivemos, com certeza, um período de profunda crise. Crise não só do ponto de vista econômico, financeiro, enfim, mas vivemos uma crise de projetos, de projetos humanitários. E as alternativas que historicamente construímos não foram suficientes para se consolidar e fazer frente a estes processos. Pelo menos não do ponto de vista de se tornarem hegemônicas. Deste ponto de vista, gostaria de poder ouvi-lo, que alternativas temos enquanto projeto humanitário para transformar radicalmente esta sociedade mundial, hoje tomada, quase que exclusivamente por esta perspectiva do capitalismo e especialmente por esta perspectiva de que a única solução e a felicidade, para todos é o consumo. Até porque aquilo que tínhamos de referência alternativa, hoje tende a buscar as soluções justamente por esta via. Quer dizer, há ainda, eu sei que teoricamente sempre haverá, mas há ainda a possibilidade de um socialismo viável como horizonte para a humanidade, especialmente para a humanidade contemporânea. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito. O Cássio. E aí a gente encerra esse bloco. Professor Emir, gostaria que falasse um pouco da questão da internet. A gente ouviu aí essa questão do monopólio da mídia. Nós, semana retrasada, participamos aqui em Porto Alegre do Fórum Social Mundial, temático aí da Palestina Livre. Fizemos uma linda marcha de 10 mil pessoas e todos os eventos que tivemos aqui naqueles dias. E no dia após a marcha não saiu uma vírgula, uma linha aqui na Zero Hora ou na RBS, afiliada da Rede Globo. Na Zero Hora não saiu uma linha, uma foto, nada sobre aquela marcha e o tema da marcha.
Então, só para exemplificar, essa mesma empresa de comunicação aqui da família Sirotsky, ela está fazendo uma campanha que diz que é em prol da educação. Todo dia a gente vê lá o dedinho aquele, a educação precisa de respostas. Recentemente, inclusive, premiada pelo sindicato patronal, o Sinep, que deu menção honrosa, lá apareceu a foto do presidente do sindicato patronal com a representante da RBS. E aí sim apareceu uma grande foto de meia página na 0 Hora. E essa campanha, entre aspas, em prol da educação, engraçado, alguém daqui foi ouvido? Alguém foi entrevistado? Alguém que está em sala de aula? Alguém que está na biblioteca? Alguém que está nos corredores das escolas? Para saber quais as respostas para a educação? Porque na tela lá da RBS, ou nos veículos de comunicação, só aparecem os grandes especialistas, o Maisonave, o Todos pela Educação, dando as respostas da educação. E aí a pergunta é, qual o papel da internet para combater essa mídia, né, monopolizada? E eu falo isso até para fazer uma propaganda aí sua, eu sigo no Twitter lá, o professor Emir Sader, ou então no blog da Carta Maior, e aí a gente, né, eu sempre reproduzo isso nos blogs, sempre reproduzo isso no Facebook, lá nas redes sociais, para que as pessoas também leiam essa outra informação, porque as pessoas só veem, né, a telinha ali, o que é mais fácil, e muitas vezes não leem coisas que não aparecem na grande mídia. Então, como é que a gente pode combater isso? Como é que a gente pode repercutir também as nossas opiniões aí? Agora você, acho que assim, a Cirlei. Eu acho que o tema da Palestina é significativo de muita coisa, né? Até mesmo discutindo ontem com um outro debate, não é só... O palestino é uma imagem, existe pelo mundo afora, né? Um aluno defendendo uma tese falava daquele assassinato daquela menina que os pais jogaram pela janela em São Paulo, tá? Que tem uma difusão espetacular, e na mesma semana tinha tido assassinato de uma família de 8 pessoas no Maranhão. Ninguém deu nada. É que as 8 pessoas são palestinas, né? Palestino quer dizer, o cara não tem cara, não tem sobrenome, não tem família, enquanto com o israelense que morre, nossa senhora, tem o látis dele lá, o DNA e tudo, né? São identificáveis. E a Palestina é essa coisa anônima, né? Para quem já... Eu lamentei muito que a gente não pudesse ter feito o fórum na Palestina, porque é saber o que é uma ocupação. Ocupação, humilhação, é impressionante o que tem aquilo. O Carter esteve lá, escreveu um livro, no título do livro do Carter tem a palavra apartheid, porque é daquilo para pior, né? O negócio, então, ir à Palestina, eu sei que a CUT fez um esforço extraordinário, não conseguiu fazer lá. Foi bom ter feito aqui, é bom ter feito, né? Mas ir à Palestina, o resto da vida você fica identificado com aquela luta, né? Porque é uma brutalidade, é o racismo exacerbado, né? E acho que é o tema que a gente não consegue colocar na pauta como... O Brasil deslocou a centralidade da política internacional para os direitos humanos. Acho que é um equívoco, né? Porque os direitos humanos podem ser interpretados de diferentes maneiras, né? Em nome dos direitos humanos se fez guerra humanista, todas as coisas todas que foram feitas. Mas se é isso, tudo bem, então vamos levar a sério. Quais são os 2 temas mais importantes de direitos humanos no mundo? Palestina e Guantánamo, tá? Então vamos nessa. Então vamos aceitar, então vamos levar a sério. Então, quando tem uma iniciativa internacional, mandar um relator de direitos humanos da ONU para o Irã, já está tomado, o Brasil votou a favor. E o relator de direitos humanos em Guantánamo? Quando não tem iniciativa, não temos força e não batalhamos por isso. O contexto internacional nos é desfavorável, então é perigoso o jogo os direitos humanos em abstrato. Porque se for levar a sério, eu repito, e outros casos também, né? Afeganistão, Iraque, não sei o quê, da Líbia, não tocamos, né?
Então, o Brasil fez muita coisa pela Palestina comparativamente, mas é muito pouco. Agora, por exemplo, a Palestina não só não aceita a decisão da ONU em relação à incorporação da Palestina, como observador. É uma coisa desse tamanho, não conseguiu a Palestina entrar como membro pleno. Observador. Aí Israel estabelece mais 3.000 casas em territórios palestinos. O Brasil e o Mercosul temos um injustificável tratado de livre comércio com Israel. Então, vamos suspender esse tratado até. O Brasil se manifestou contra a instalação dessas casas, né? E Israel suspende o repasso ao governo da Palestina dos impostos que eles cobram dos palestinos. Não é dinheiro de Israel que está lá, que é um negócio absurdo, esmagar a sobrevivência de Israel para tornar inviável a Palestina, para finalmente ir embora e eles tomarem conta de tudo. O Brasil se pronuncia contra. Mas vamos tomar medida, vamos suspender esse tratado, essa porra desse tratado de livre comércio com Israel. Se precisa comprar aviãozinho, compra esse tratado de livre comércio, sei lá o quê. Agora que vai entrar a Venezuela e Bolívia não têm relações com Israel. Desde o massacre de Gaza não tem relações. Vamos ver se a gente muda essa correlação de força e rediscute o tratado de livre comércio. Pelo menos tomar atitudes minimamente coerentes. Se não é declaração, Israel está se lixando. Se ficasse preocupado com o isolamento, essa votação na ONU foi um massacre, né? Então, ao contrário, usam aquilo como vitimização, para eleição interna, não sei o quê, né? Então, acho que a gente tem que ver maneiras mais efetivas de... Nós somos todos vietnamitas, temos que ser todos palestinos, que é a questão mais... É a última, a situação mais desesperançada, mais sem alternativa que existe é da Palestina. Questão da universidade. Eu também acho que... tem um livro muito bom, eu vou lembrar o nome, Leslie Turo, não é esse, que chama... O fim dos intelectuais da esfera pública, alguma coisa assim, né? É a ideia de que o intelectual tradicional, inteligente, era o cara que abordava os grandes temas do país ou do mundo, linguagem acessível e contra o poder dominante. Isso foi desaparecendo cada vez mais. E a universidade faz parte disso, né? E os campos universitários fazem parte disso. Quer dizer, o maior tempo das pessoas é preencher formulário, a linguagem adaptada a fazer bom relatório, os grandes temas são fragmentados, a divisão técnica do trabalho, as fontes de financiamento. Um aluno que chega com um tema grave, você vai falar, olha, tudo bem, só que você não vai ter financiamento nenhum, tá bom? Quer dizer, você fica dividido entre se ocupar com o futuro profissional dele ou com o futuro intelectual dele. Então, acho que essa coisa existe, né? E no Brasil, esses sistemas são melhorzinhos que em outros lugares. Ainda assim, tem um estreitamento. E essa decisão de mandar 100.000 caras de zero foi definitiva como consolidação dessa visão, né? Sem consulta, sem discussão, sem discutir aonde, para quê, de que maneira, fazer o quê, né? Essas coisas consolidam essa visão. E o Ministério de Ciência e Tecnologia não tem tido interlocução, né? O Ministério da Educação tampouco, né? Eu acho que o Brasil está... E a tragédia do Ministério da Cultura, nesse primeiro ano e meio, também consolidou, e cultura não tem nenhuma importância. Pode acontecer o que quiser, para ser a pessoa mais medíocre do mundo, se não tiver escândalo, tudo bem, né? Então, são áreas muito desvalorizadas pelo governo, muito desvalorizadas. Se a gente não está... Ciência, tecnologia, educação e cultura não são decisivos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver como é que a gente pode... Eu estou de acordo com você em relação a temas de pesquisa, calendários e tudo mais, né? Muito estreito, né? Muito limitado. Empresas estatais, bom, a Petrobras era o grande financiador de atividades culturais, né? E tem deixado de ser, cada vez menos na gestão atual, menos ainda, né? Até mesmo 2 pessoas encarregadas disso saíram porque não tinham cargo, tinham uma função, não tem mais importância. Então, os tribunais de contas são os grandes limitadores disso. Para falar, já que você falou que carta maior não tem um tostão de financiamento. Tinha. Aí entra um tribunal e faz um processo, por que carta maior para tudo, e as empresas ficam com medo maluco. Todas retrocedem diante das coisas, não é para justificar por quê, não sei o que lá. Então, tem uma certa ditadura que essas empresas acabam aceitando. Então, se financia qualquer bobagem, qualquer troço de lei Rouanet, qualquer troço vulgarizado, não sei o que lá, e publicidade, e outras não. Então, é uma tudo... Até porque a política de comunicações do governo é um horror. Vocês sabem quem é o ministro de comunicação, quem é o secretário de comunicação do governo? Não sabem, né?
Hã? Não, é a Helena Chagas. Helena Chagas. Já viram? Já ouviram? Era o Frank Martins, bem ou mal, né? Agora, então, é um negócio desse tamanhinho. É quem agenda a entrevista da Dilma. Então, não é quem se ocupa da política comunicação, que é quem orienta os financiamentos para as empresas. As empresas estatais se reúnem com o organismo governamental que dá orientação. Então, eles se orientam por isso, uma pauta totalmente subordinada à imprensa privada, né? Eu acho que não se aproveita isso, né? Financia atividades culturais, a Petrobras, boas, mas não as alternativas, né? Frequentemente, né? As perspectivas. Eu acho que a gente tem que retomar o anticapitalismo. Quer dizer, o problema central do mundo, da miséria do mundo de hoje, é o capitalismo, são as orientações do capital, a busca de lucro, aquilo que é essencial no capitalismo, né? Inclusive no crescimento brasileiro, baixo crescimento brasileiro, quer dizer, as visões estreitas de acumulação de capital que se dão na especulação financeira, etc., tal, só entra numa jogada se tivesse subsídios extraordinários. O governo conseguir que empresas de construção participem do Minha Casa Minha Vida tem que dar umas vantagens tão imensas, até porque a Dilma uma vez falou que eles fizeram créditos subsidiados para saneamento básico. Não apareceu uma empresa. Que saneamento? É coisa de pobre. Então, o governo se dobra diante das resistências do capital privado para fazer as coisas, que são necessidade do Brasil. E concede cada vez mais, né? É o tema do capitalismo que freia o desenvolvimento brasileiro. Não vamos terminar com ele do dia para a noite, mas impor os interesses públicos aos interesses privados, egoístas, dos grandes capitais privados, né? Alguns até aceitam participar de projetos governamentais, mas tem que retomar a ideia do capitalismo e do anticapitalismo. O socialismo renasce porque ele é o anticapitalismo. A ideia geral do socialismo foi uma ideia desvalorizada, porque identificada com o modelo soviético e tudo mais. Mas a ideia da crítica, a ideia da crítica cotidiana do que significa capitalismo, egoísmo, lucro, exclusão social, discriminação, tudo isso, é a fonte fundamental de reconstruir um projeto emancipatório, né? Eu acho que é por aí que tem, mas a palavra desapareceu, né? Já não digo que não se fale de socialismo, o problema é que não se fala de capitalismo, né? Ouço, pelo menos, no mundo contemporâneo. Tudo bem, mas que mundo é esse? Qual é o nome dele? Qual é a estrutura que articula como mundo, né? Para poder retomar uma linguagem de crítica ideológica, crítica política, né? Eu acho que é por aí que a gente pode resgatar. Eu fui para Cuba semana passada, com todos os problemas que tem. Que sociedade solidária aquela, pelo amor de Deus! Ela continua a formar quinta, sexta, sétima geração de médicos de origem popular brasileiros na Escola Latino-Americana de Medicina, a melhor medicina social do mundo, e nós não legalizamos esses médicos para exercer medicina social no Brasil. Porque o currículo não é assim, aqueles caras do colégio médico, anel no dedo, a gente fala, não vamos abrir consultório privado para concorrer com vocês para atender filho de madame, vamos fazer medicina social onde vocês não fazem. Olha o mapa social das doenças no Brasil e olha onde é que estão os médicos formados em universidade pública, sem contrapartida social nenhuma. O cara sai e vai embora, abrir consultório privado, quer dizer. E Cuba continua a formar gratuitamente esses médicos, que não podem exercer porque são chamados de charlatães. Como eu falei, Cuba faz alfabetização no Haiti, na Bolívia, tal. A Operação Milagre de Cuba já resgatou mais de 2 milhões de pessoas que não enxergavam bem, são pobres, nem sabiam que não enxergavam bem. Outro dia eu vi no jornal reacionário argentino, La Nación, 20 mil argentinos recuperaram o poder de visão em hospitais bolivianos com médicos cubanos. A Argentina, um país rico relativamente, o cara cruza a fronteira para o hospital boliviano, mundo de cabeça para baixo, né? Isso é um mundo solidário, porque está com todos os problemas que enfrenta, né? Está baseado no direito das pessoas, né? Nós aqui nem queremos operação, não precisamos, né? Alfabetização, não. Essas coisas elementares, direitos básicos da massa pobre da população, né? Tem um festival de cinema latino-americano em Cuba, tinha mais de 500 filmes, 122 em competição, uma enorme delegação brasileira. Tinha até um ciclo de filmes do Canal Brasil. Eu fiz lá uma coisinha para a TV Brasil, que estava lá. Não teve uma nota na imprensa brasileira. É o maior festival de cinema latino-americano, né? Impressionante a covardia do que fazem com Cuba, né? De coisas que eles fazem que não são para eles só.
para a cultura latino-americana, tudo mais. É porque é uma sociedade fundada em valores diferentes, fundada na solidariedade, fundada nos direitos das pessoas, né? Pequenininha, pobre, né? Viveu do açúcar, dificuldades econômicas, tá? Mas tem coisa de valores que é diferente. Essas coisas tem que falar, tem que difundir, tem que propagar, né? Não vamos fazer o que fazem em Cuba, vamos fazer uma sociedade baseada na solidariedade, baseada no valor de uso, não no valor de troca, né? Baseada no trabalho, não na exploração do trabalho. Esses valores fundamentais têm que ser da nossa formação política, nossos professores, todos nós temos que ser propagadores de uma visão solidária, é anticapitalista. O capitalismo é dissolidário, né? É ele e o resto que se dance, né? Olha o que estão fazendo com a Grécia, é uma brutalidade daquele tamanho, né? Já não falo o que fazem com a África, né? O que fazem com a Palestina, o que fazem com a Haiti. Mas nós estamos fazendo com esforço brutal primeiro curso de pós-graduação em Ciências Sociais no Haiti, nós Claxo, né? Porque não tem. Porque os caras vão lá e levam o que interessa do Haiti. A fábrica de cimento estatal está falida, a Espanha privatiza. Os estudantes e professores, os melhores estudantes e professores do Haiti vão estudar no Canadá, em Montreal, cultura francesa, e não voltam. Quer dizer, o Canadá exporta cérebros, o Haiti exporta para o Canadá. Porra, para com esse troço. O fundo de recursos enorme mobilizado depois do terremoto no Haiti é dirigido pelo príncipe Charles e pelo Clinton. Tem ainda 100 mil pessoas morando nas ruas do Haiti, porra, com enfermidade, com doença, com um negócio daquele tamanho, né? Nós fazemos um esforço público, Claxo, desse tamanho, fazer um curso de pós-graduação com bolsa, com tablete. Os caras vão ter com universidade, vão dar aula lá, vão ficar lá. Nós que somos uma porcariazinha assim. O Ministério da Educação do Brasil, o que faz pelo Haiti, né? Leva um empreiteiro para fazer obra. Tudo bem, mas contanto que coincida com o interesse privado deles. Não tem uma coisa pública solidária da gente que... O problema do Haiti não é as tropas, não. É horrível que esteja as tropas lá. Mas se sair amanhã, pode dar uma conflagração daquela, porque não tem exército. Eu quero que saia, está em conta que estivesse lá. Mas reduzir a isso, parece que o Haiti quer se emancipar e as tropas impedem. Destruíram o exército do Haiti porque era um exército duvalierista. E não construíram outro. Então, supõe um exército. Aí os caras preferem o Brasil e a Argentina do que os Estados Unidos e a França. É um horror, tem que sair, tem que sair. E quem está lá não pode fazer nada. A ONU impede que o soldado faça outra coisa que não seja ocupação. É um horror. Precisa construir um exército e tudo mais. Mas o problema é a reconstrução social, econômica, cultural. Não tem Ministério da Educação lá, não tem. Não existe aquele. Então, e a esfera pública, quem faz solidariedade no mundo hoje não são os organismos internacionais, não são. A Unesco acabou de aceitar a Palestina lá, os Estados Unidos tirou 1/3 dos financiamentos. Não está reduzido a quase nada, né? Então é um mundo muito egoísta, um negócio capitalista, imperialista, brutal. Esses são os valores que a gente tem que difundir para poder construir uma alternativa. Sem uma visão anticapitalista, não há um socialismo, não há uma visão emancipatória possível. Você vai criticar o quê? Aquela crítica das ONGs, ai, o mundo está horror, ai, que horror, cada vez pior, e ecologia, e vai acabar o mundo, e não leva a nada, de nada, de nada. Porque quem que contamina? É a minha vozinha que joga o papelzinho de bala no bueiro? Também. Mas são as grandes empresas que contaminam os rios, contaminam o mar. Vamos dar nome nesse troço, né? É capitalista, é imperialista, é explorador. Quem contamina a África, quem contamina... Né? Então, sem essa cultura anticapitalista, cultura social, é difícil de construir uma esquerda forte. Né? A internet, eu acho que a gente tem limitações, nós fazemos o máximo que dá, mas, como eu falei, nós fazemos guerrilha. Mas o exército regular é deles, eles dão a grande... Nós podemos contradizer coisas, fazer campanha que neutraliza, em época eleitoral multiplicar nossa capacidade de intervenção, porque o Lula, porque comício, porque horário eleitoral, mas sem democratização da grande mídia, até aplicando a lei, né? Tem coisas que só aplicar a Constituição já possibilitaria não ter propriedade cruzada, política não ter meio de comunicação. Nem isso a gente consegue com força de opinião pública, né? E o governo é muito, muito fraco nisso. Eu acho que a gente pode... nos coordenar, fazemos o máximo que dá, mas nós fazemos desmentir coisas que eles falam, não conseguimos dar a pauta nacional, a agenda, eles que acabam dando. Né? Eu acho que quando a gente consegue falar, explicar, tem uma superioridade tal da interpretação da esquerda que eles estão reduzidos a nada. Veja o argumento da Folha em relação às coisas. Não tem argumentos, tanto assim que não são pluralistas, não deixam nem ter 2 articulistas progressistas, porque aí destoaria muito. Né? Então, eles são, como dizia alguém aí, não é preciso ter editorial,
porque a revista, o jornal é todo editorializado. Então, mas a gente não tem nem espaço pluralista para o debate, para ter confiança de que a interpretação do mundo alternativa é a interpretação do mundo. Com o capitalismo, nesse striptease que está aí, a interpretação alternativa ao capitalismo não se expande, né? Com essa crise, normalmente, a crise de 29 gerou um movimento popular, social, sindical, de reação fortíssima. Dessa vez, não. Vamos falar, tem uns indignados aqui, os Occupy ali, mas não é um grande movimento popular contra a austeridade. Pelo tamanho da austeridade, o que acontece é coisa relativa, até porque na Espanha foram os socialistas que começaram, então eles também estão desmoralizados. Mas também tem uma fragmentação, não saber o que fazer. A unificação europeia era um projeto progressista, mas não era a unificação da Europa. A consulta era, vocês querem moeda única? Era assim, era monetária, então agora estão pagando o preço disso. Nós vamos passar por um período de turbulência, acho que essa questão mais importante. Nós estamos vendo uma crise hegemônica. O mundo velho está enfraquecido, debilitado, insiste em sobreviver, e o mundo novo tem muita dificuldade em se consolidar. E muito tempo. O modelo neoliberal está esgotado e nós não conseguimos. Temos na América Latina um lugar de resistência, mas não temos uma projeção de uma alternativa. A Europa está girando em torno de si mesma, né, da crise. Então, o neoliberalismo vai sangrar o mundo durante muito tempo ainda. A hegemonia americana está decadente, mas não tem uma hegemonia alternativa. É bobagem, nosso querido Emanuel Wallerstein, falar que o capitalismo vai acabar em 50 anos. Não tem prazo para acabar. Se não houver uma força alternativa, ele não acaba, ele pode se tornar até pior do que ele é. Mas não estamos nos conformar que não sei o que lá, então, não é verdade. Então, nós estamos num período de disputa hegemônica. Alternativas, construir alternativas à hegemonia mundial norte-americana. Já existe um multilateralismo econômico, nós resistimos à crise deles, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, eles são hegemônicos. E do ponto de vista do modelo também. Nós temos um modelinho pequenininho na América Latina, mas que não consegue se expandir mais além do que isso, né? E não tem força, não temos aliados no centro do capitalismo. Então vai ser um período de turbulência prolongada, até que apareçam forças alternativas, a hegemonia imperial americana e o modelo neoliberal. Não tem mais ninguém? Alguém mais? Alô? Alguma inscrição a mais, gente? Bom dia, professor. Eu sou Jorge Albício da Silveira Teixeira, sou negro, sou da periferia do Morro, sou do movimento social, sou da luta do Brasil. A minha questão, o meu questionamento é, qual o nosso papel enquanto protagonista para uma sociedade diferente, mas uma sociedade diferente, a partir da sua leitura só do imperialismo ou a construção de uma nova personagem, né? E aí fazer a leitura de que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos e para onde caminha a desumanidade. Obrigado. Tem mais um. Bom dia. Eu sou o Wagner Coriolano, professor. Queria aproveitar a última palavra do colega que falou a desumanidade, porque quando o Emir fala discutir o Brasil, eu achei bacana que ele elencou alguns tópicos, e eu senti falta de um tópico. O primeiro era a disputa hegemônica, o agronegócio, o monopólio da mídia, financiarização da campanha. Eu acho que um quinto tópico fundamental para nós, que somos da escola, da educação, dessa busca pela mudança, de se repensar o tipo de polícia que nós temos no país. Quando se fala em desmilitarização, parece que se quer acabar com a polícia, não é bem isso. Nós queremos uma outra polícia dentro de um outro projeto. O que nós estamos assistindo no Brasil é tenebroso. E quando a gente fala, até há pouco tempo eu falava, também assim, me ocupava muito com a questão da ditadura, do que foi a ditadura, o terror, né, a brutalidade, o sumiço de pessoas. E aí eu fiz um estudo agora há pouco tempo por conta, aí, em função de escrever um artigo, e descobri então que aqueles protagonistas de 64, eles já vinham dos anos 30,
Quer dizer, há uma história longa no Brasil de brutalização, de ataque, de sumiço das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que é importante se pensar nos projetos. E como hoje nós temos um governo no Estado do Rio Grande do Sul, que é um governo eleito pela força popular, eu acho que esse governo tinha que se pronunciar mais vezes a respeito do que vem fazendo esse braço armado do Estado. Muito obrigado. Olha. Eu sou João Franz, Simples Noroeste, fica em Juí. Assim, ó, eu sei que tem vários temas, né, mas um tema no campo social, eu imagino em função da nossa categoria, que é a questão da previdência social, sabendo que o Brasil daqui a 15, 20 anos, ele vai ter mais idosos do que jovens. E hoje já está num caminho bem acelerado isso. E existem as políticas sociais do governo, do meu entendimento acertado, numa recuperação do salário mínimo, onde um grande percentual dos trabalhadores tiveram ou estão tendo um ganho que reflete na aposentadoria de quem tem o salário mínimo. Se sabe também que isso se perde rapidamente quando essa política não for mantida. E na outra ponta tem uma classe social empresarial que não depende de uma aposentadoria pública para manter os seus padrões de vida, né? Tem capital, tem investimentos, enfim, ela vive muito bem sem essa proteção do Estado. Mas no meio dessas duas, tem uma classe média baixa, né? Ou então muito próxima à classe trabalhadora, que somos nós, que dependemos sim de um rendimento razoável para manter um padrão, enfim, do que a gente é um pensamento corporativo, mas eu acredito que é necessária a classe do trabalhador de educação, outras áreas, e manter um padrão um pouco acima do mínimo, mas que as políticas públicas não atingem isso, elas ao contrário, né, de forma curiosa, né, o Fernando Henrique Cardoso cria uma previdência, um fator previdenciário que atinge fortemente essa camada intermediária. O Lula fica 8 anos e não faz nada para mudar, a Dilma tudo está indicando que também vai deixar passar o trem, não vai resolver. Enfim, estamos errados nós em pensar em nosso futuro, né? Nos próximos 10, 15 anos, talvez alguns já estão nessa situação de aposentados ou aposentandos, sem querer prejudicar o salário mínimo, que eu acho que aí tem que levar a classe popular em ter um ganho maior. Mas, afinal, é um Brasil para todos ou vamos manter o privilégio de alguns e uma política de um pequeno melhoramento do salário mínimo e essa camada do meio vai ter que se ralar mesmo? Bom. Não, é só o último verso, daí eu acho que daí vamos encerrar. Daí encerramos. Bom dia, meu nome é Maria Alice, eu sou professora da Unijuí em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, sou do Simples-RS, e me provocou, gostaria de voltar a uma questão que o senhor colocava no início, que é essa contradição que nós vivemos da era dos direitos, em que temos, o discurso presente é muito forte dessa questão que temos direitos, inclusive de andarmos armados, né? E dentro da contradição que o senhor, das categorias centrais que o senhor resgata, da questão da alienação, que não estamos resgatando na discussão do mundo da politização da educação, me parece que entra também a questão da contradição. Porque quando tivemos o referendo para o debate da questão do desarmamento em 2005 no Brasil, uma das questões que, inclusive, os trabalhadores, né, entraram contraditoriamente no discurso, se posicionando a favor do direito de andar armado, era porque nós, no Rio Grande do Sul, temos 2 empresas produtoras de armas e que teríamos empregos que estariam sendo colocados em risco, né? E aí, contraditoriamente, o debate ficou polarizado entre o sim e o não, e essa questão, estamos perdendo direito. Então, essa fragmentação da luta, ela ficou totalmente deturpada em função, inclusive, de que nós que estamos aqui como pessoas que estão querendo fazer diferença, mobilizar as categorias, educar, também nos perdemos
na fragmentação do discurso da era dos direitos, me parece, né? Gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais dentro dessa contradição que, inclusive, está permeando e está vindo para as nossas escolas, toda essa questão da violência e da acessibilidade às armas, e como a gente põe o debate ou recoloca o debate dentro da questão do Estado, com toda essa questão que permeia, né, a era dos direitos. Vai lá agora. Tá. Bom. Eu acho que tem que desenvolver a consciência social das pessoas, né? Social quer dizer quem é quem na sociedade, quem financia quem ao pagar imposto, que números estão atrás das estatísticas. O Brasil não é um país de classe média, a massa da população é miserável, a distribuição de salários coloca a maioria no setor intermediário da pirâmide, mas a acumulação de miséria em termos de habitação, de saúde, de educação, de transporte, de cultura, de segurança, é imensa, imensa. Acho que é uma bobagem colocar esse tema. Adocica os lábios e o ouvido da Dilma e do Lula, por isso os caras da GV sobem, porque eles falam essas coisas bonitas. Mas não é verdade. Reconhecendo toda a transformação ascendente dos setores populares, isso está errado. Então, a gente tem que traduzir os números em quem é quem. Como é que vive a maioria da sociedade? Hoje tem distribuição de renda intermediária, mas como é que ela vive cotidianamente? Quais são as condições de transporte, saneamento básico, de casa, de educação? Isso tudo tem que ter uma coisa muito mais qualitativa, né? Para ajudar a consciência social das pessoas e pensar uma sociedade humanista, né? Eu acho que a vantagem do capitalismo é que ele confessa que o centro está no capital, não está no trabalho. Por isso que ele esconde o nome, né? Nós temos que construir uma sociedade que está centrada no homem. Tentar que o homem trabalhe para construir a sua felicidade. Que o homem decida. O Norberto Bobbio dizia que depois que a gente vota, ganha o voto universal, tem que votar em todos os lugares da sociedade. Tem que votar na empresa, tem que votar no banco, tem que votar na igreja, tem que votar no exército. Votar é a maneira de dizer, tem que socializar a democratização. O Brasil precisa de uma imensa revolução democrática nesse sentido, né? Para as decisões serem tomadas coletivamente. E não há. O fato da gente ter passado a governos estaduais, com a breve passagem aqui, depois federal, ter abandonado o orçamento participativo é um retrocesso brutal. É fundamental saber quem financia quem através do Estado. Quem paga imposto nesse país? Empresa não paga imposto, banco não paga imposto. E financia a quem? O governo é instrumento de transferência de recursos de quem para... Cada vez que a esquerda perde o tema da reforma tributária, ela dança, porque o Estado tem que trazer recursos de uma reforma tributária como aquela que o Olívio propôs, socialmente justa, né? Quando fala em reforma tributária, o empresário fala, opa, vou pagar menos imposto. Acha que é isso, né? Ah, se cobra muito imposto, não sei o que lá. O problema é saber para que é feito... Por que nós perdemos a CPMF? É CPMF, não é o nome do imposto... que era um imposto que não dá para sonegar, que é transparente, que se pagava, quem gasta mais paga mais, porque o governo não disse para que ia aquele dinheiro. No final, quando estava perdido, vai tudo para a saúde, agora está perdido, né? Porque uma parte desse dinheiro vai pagar o déficit fiscal. Então, é para que é? Tinha desde o começo de CSP, e está fazendo falta, e muita falta, e vai ser difícil repor aquilo. Porque não dizia para onde vai. O negócio de orçamento é transparente e tem que ser transparente, para saber, atrás dos números, quem é que está pagando imposto e quem é que está recebendo dinheiro desse imposto. O governo não tem direito de dar subsídio, isenção, para nenhuma empresa sem contrapartida social, sem garantia de emprego, sem melhorar as condições de trabalho, né? Para que dar dinheiro para a Sadia exportar ou fazer especulação financeira, tá? Se ela cria uma merreca de emprego e ganha dinheiro exportando e nada mais, né? Não tem o direito de fazer isso. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é do imposto da massa da população. Essas transparências que dão consciência social para as pessoas. O negócio da polícia. Eu acho, com todos os problemas que possa ter, o que está se fazendo no Rio de Janeiro é fundamental para o futuro do Brasil. Sempre se reprimiu e nunca se fez política social naqueles espaços que sempre foram dominados pelos traficantes e pela brutalidade dos traficantes. Fazendo com essa polícia, tudo bem, mas vamos esperar ter uma polícia ótima? Não. Não vai ter só polícia melhor num processo de transformação. Tem espaços públicos hoje, com políticas públicas sociais, das favelas, que são muito importantes. Ali está se decidindo o futuro do Rio de Janeiro e, eventualmente, do Brasil. Que está levando política social para onde nunca tinha política social.
E essas UPPs são muito importantes. Aí pode mudar um pouco o papel da polícia, né? Porque se não tem política social acoplada, a polícia é repressiva mesmo. São Paulo, olha aí. É isso que está aí, né? Então, só mesmo acoplando uma coisa com outra, reprimir para quê? Reprimir por quê? Reprimir a quem, né? Isso aqui acho que é o... Por isso o negócio do Rio de Janeiro eu acho muito importante a articulação Porque muita gente que agora, com razão, reclama dos excessos da polícia, estava muito quieto quando os narcotraficantes dominavam aquilo cruelmente. Era muito mais brutal, não sei se a repressão é maior, mas era sem contrapartida nenhuma, era o domínio, recrutar os jovens para o narcotráfico, para a Zona Sul poder consumir droga e poder exportar para os Estados Unidos. Então, ali tem uma coisa muito importante, né? Se decidindo sobre o futuro do Brasil, né? E a questão dos armamentos, o Brasil produz armamentos e exporta para países que fazem guerra. Pô, cadê a nossa política de direitos humanos nessa história, né? Então, na hora de ganhar dinheiro com empresários e tal, corre solto isso, né? Então, alimenta até coisas cruéis como essa de defesa do emprego, né? A política salarial que mais distribui renda, a política social é a política salarial. Nada distribui mais renda do que aumentar salário acima da inflação e criar emprego formal. De longe, não tem conversa, né? As políticas complementares são indispensáveis para quem está fora do mecanismo de mercado, mas essa é a política mais importante. Agora, para a classe média, eu acho que o que mais contemplaria a classe média seria educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade. Vai até melhorar o orçamento dela, porque o orçamento dela está muito mais amarrado no gasto que tem com os filhos, com universidade privada, com educação privada e com plano de saúde privado, que podia ser responsabilidade do Estado, do que ela teria para outras coisas. Ela seria a maior beneficiária de uma política de classe média, eu acho que seria isso, e cultura e lazer. Mas eu acho que esses seriam aquilo que... Porque hoje a educação pública não é tema da classe média, ela está preocupada com a universidade privada, salvo medicina, etc., tal, que tem saúde pública, e plano de saúde, né? O SUS é uma grande iniciativa sem recursos. Nós estamos enfraquecendo, desmoralizando a melhor iniciativa de saúde pública do mundo por falta de recursos, né? Então, tem que melhorar substancialmente essa qualidade. E eu acho que a classe média não só melhoraria, como se aproximaria de interesses populares, né? Hoje ela está preocupada se vai aumentar muito ou não a mensalidade da escola particular. Não está preocupada com a qualidade do ensino público. Talvez agora, com a política de cotas, ela um pouco se preocupe, né? E o tema de saúde pública não é tema da classe média, porque a saúde pública é coisa de pobre. Ela quer garantia é plano privado de saúde, né? Isso acho que o governo faria melhor para a classe média no Brasil hoje. Tá, obrigado. Alô. Acho que a gente tem mais 4 questionamentos que podem ser bem rápidos e objetivos, e aí a gente encerra. Pode ser assim, professor? Tem mais 4? Tem, professor Levi. Eu entendo, né, que o envio de uma massa tão grande de estudantes para fora do Brasil pode trazer alguns benefícios, desde que de uma forma racional, né, estruturada, né? Porém, também nós perdemos principalmente nos doutorandos que são enviados para além-mar, digamos assim, perdemos uma grande chance de estarmos incentivando mais ainda a ciência e tecnologia nacional, né? Porque geralmente são os melhores que qualquer governo manda estudar em outros países. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a esse respeito. Não, talvez o resultado de distribuição das pessoas pudesse não ser tão diferente. Mas não dá para tomar uma decisão dessas sem discutir com a comunidade científica brasileira, que é muito importante, que é muito grande, que não vai discutir só pelos interesses corporativos, discutir necessidades do país. Mas era um momento prioritário, falar, olha, tem aqui 100 mil vagas, vamos discutir o que fazer, para discutir uma política de planejamento, onde é que estão mais fracos, onde é que é melhor mandar, onde é que não é melhor comprar.
foi feita assim, de camulhada, né? Já vejo que está tudo, um montão já está lá fora, né? A Dilma tem viajado, tem encontrado com gente lá fora, tá? Outro dia eu botei uma fotografia simpática dela com gente fora e alguém falou, não tem um negro. Tinha um escondidinho lá atrás, quer dizer, não é o critério, mas também tem que ter cota aí, né? O porquê não? Cota de movimento social, cota de outros setores. Por que não incluir estudar medicina social em Cuba? É melhorzinha que as outras, não é não? Então, acho que o fato de não ter discutido caracteriza um elemento fundamental desse governo, a tecnocracia. Decide no papel e faz e não sei o que lá, sem intercâmbio, sem discussão. Que não é um problema de ser generoso para ouvir o outro, é um problema de eficácia, de conhecimento do que é bom aqui para o país e do que é bom lá fora, né? Por que não estudar em outros países, né? Então, eu acho que o resultado pode ser que a distribuição não fosse muito diferente, mas o procedimento é tecnocrático, né? Decidir no papel, vamos ver quem é que vai, e é desmoralizante para a comunidade científica brasileira, eu acho, né? O governo fazer isso, acho que. Bom, pessoal, queremos agradecer essa participação, né, e presença do Emir, que retornou aqui a Porto Alegre, então, um curto espaço de tempo, por essa luta aí mundial que temos na questão da Palestina, e agora aqui, nesse nosso evento, dizer que temos, como lutadores sociais, sindicalistas que somos, interessados nesses debates, muito para aprender e muito para fazer de forma organizada, e eu acho que essa presença tua, Emir, nos ajuda muito nessa reflexão sobre as perspectivas aí e do nosso papel também a cumprir nessa tarefa de tentar mudar o mundo e dar a nossa colaboração. Então, obrigado, Emir, uma salva de palmas para o nosso professor.